Excelentíssimos senhores ministros que compõem a 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, em especial o ministro Luiz Felipe Salomão, digníssimo relator deste ARESP 1936509, em que as partes Cláudio Maurício como recorrente agravante e Alfa 7 como recorrida agravada disputam os exatos limites pelos quais se desfez uma sociedade empresarial na Barra da Tijuca. Explico. Ambos eram sócios, o meu cliente é o recorrente agravante, ambos eram sócios. Desfeita a sociedade, definiram em uma ação judicial, um acordo judicial homologado, que o patrimônio dessa sociedade seria dividido da seguinte forma: eram vários terrenos, esses terrenos seriam remembrados para tornar um só e, na sequência, desmembrado para que houvesse, então, 2 terrenos. Um pertenceria a Cláudio e o outro pertenceria a Alfa 7. Algumas obrigações foram ajustadas de parte a parte, mas, em geral, a Alfa 7 ficou responsável por toda a legalização, por todas as despesas necessárias a essa legalização, e então, aproveitando a expertise do meu cliente, Cláudio Maurício, deu a ele procuração para atuar como despachante. Durante 10, 12 anos, esse procedimento não foi concluído e houve um momento, então, em que as partes começaram a controverter entre si a responsabilidade por esse inadimplemento. Quem deu causa? O meu cliente diz que a Alfa 7 não pagou as despesas, não otorgou as procurações necessárias e não assinou os documentos que eram necessários. Já a Alfa 7 diz que o meu cliente é quem não agiu diligentemente para pôr fim a esse processo de regularização das áreas. Há uma ação de obrigação de fazer, da recorrida contra o meu cliente, na qual estamos aqui discutindo o mérito. Há uma execução de cláusula penal do meu cliente contra a Alfa 7 e ambas gravitam em torno de quem deu causa ao não cumprimento voluntário da obrigação. Mas qual é o ponto importante aqui que justifique a nosso sentir e pedindo vênia por fazê-lo através desse vídeo memorial? A apresentação dessa argumentação fora das petições. É que é um fato muito relevante, muito relevante. Na ação de obrigação de fazer, a parte recorrida disse ao juiz, então juiz de primeira instância, que deveria haver uma condenação em perdas e danos, deveria ainda haver uma condenação no pagamento de uma indenização e que essa indenização deveria ser convertida também em perdas e danos, já que ela teria feito por si a obrigação que para ela seria do meu cliente. Qual é o problema processual e é o único pelo qual eu destaco aqui esse ponto? É que ela alegou isso em embargos de declaração. E o juiz de primeira instância deu efeitos modificativos, efeitos infringentes aos embargos de declaração, sem dar vistas ao meu cliente. Quando alertado, ele disse que o fato da matéria poder ser repetida na apelação afastaria a nulidade. A 20ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no mesmo sentido, disse que, embora reconhecendo, e esse é um fato incontroverso, Vossa Excelência não precisa se preocupar com as súmulas, esse é um fato incontroverso, reconhecendo que não foi dada vista à parte embargada e que, ainda assim, houve concessão de efeitos infringentes com ampliação da condenação do meu cliente, isso seria uma mera irregularidade sanável, já que ele pôde ter repetido essa matéria na apelação. Essa matéria foi incluída no RESP junto com outras matérias. O RESP foi obstado pelas súmulas que Vossas Excelências conhecem. O ARESP foi obstado e decidido também pela súmula 284 a partir da tese de ausência de fundamentação. Vamos entrar nas matérias de mérito. O que me importa aqui é o seguinte: é absolutamente incontroverso que os embargos de declaração ganharam efeito infringente sem vista da parte contrária. Não há discussão sobre esse fato. E o acréscimo na necessidade disso causar prejuízo, feito pela 20ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, colide mortalmente com o que a Corte Especial decidiu nos embargos 778 e 452 de Santa Catarina. Lá naqueles embargos, acolhidos pela Corte Especial em 23 de agosto de 2010, foi dito que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios supõe a intimação da parte contrária e que, sem isso, há uma nulidade. Qual é a tese aqui que eu trago, Vossas Excelências? Essa nulidade de violação ao princípio do contraditório, ela se dá em ré ipsa. É pela sua própria existência. Não há na lei, não há nos precedentes, esse embargo de divergências que eu cito aqui, está no memorial escrito, não traz nenhum tipo de adjetivação, nenhum tipo de exigência complementar acerca do prejuízo. Sem intimação da parte contrária, não há que se autorizar concessão de efeitos infringentes sob pena de nulidade.
Um dos princípios mais sagrados do processo é o princípio do contraditório. A violação ao princípio contraditório não pode ser afastada, modulada, mitigada, reduzida ou desconsiderada, porque isso pode eventualmente causar um prejuízo da massa processual. A vítima da violação, que é o meu cliente, não pode ter que aturar essa violação, porque isso vai provocar um atraso no processo. Entre o princípio do contraditório e o princípio da celeridade processual, há que se privilegiar, então, com todo respeito, com toda a vênia, o princípio do contraditório. Nesse caso específico, a súmula 284 me parece não caber, porque não precisa de uma grande fundamentação. Basta dizer, houve embargo de declaração sem vista a parte contrária? Sim. Houve concessão de efeitos modificativos sem vista a parte contrária? Sim. Isso foi dito. Isso viola, então, as regras do Código de Processo Civil acerca dos embargos declaratórios e o princípio do contraditório. A ofensa que gera essa nulidade é tão evidente que a falta de fundamentação seria praticamente impossível. Basta alegar o fato que é incontroverso. Então, com todo respeito a vossas excelências e pedido vênia, mais uma vez, para essa apresentação, me parece que há uma nulidade intransponível. Embargos de declaração ganharam efeito infringente sem vistas da parte contrária. É por isso que se pede que, provendo nesta parte o agravo interno, se anule as decisões dos tribunais, do tribunal local, inclusive de primeira instância, para que os embargos de declaração sejam julgados apenas após concessão de vista à parte embargada. Porque essa é a essência desse tão sagrado princípio do contraditório. Por tais razões é que se pede conhecimento, acolhimento e provimento do agravo interno para retirar do mundo jurídico esta grave violação à ordem processual.